bem-vindos aí à terceira semana do conteúdo de suinocultura. Hoje a gente vai começar um conceito mais introdutório, né? Falar um pouquinho dos diferentes sistemas de produção, como a gente tem que levar alguns critérios para fazer o dimensionamento, né, e o planejamento da instalação, né, de uma granja suinícola. Então a gente vai começar a falar, né, das diferentes variedades que você tem de sistemas de produção, falar um pouquinho dessa evolução, para daí a gente começar realmente na próxima semana o manejo, tá, zootécnico das diferentes fases aí de produção. Então, se a gente for começar a falar um pouquinho do que se deve a suinocultura não só no Brasil, a gente vai ver que os sistemas de produção no Brasil eles são bastante variados, né? Então, assim, não tem como a gente padronizar conceito e manejo dentro de uma grande variedade de sistemas de produção. Primeiro, porque você tem diferentes finalidades da produção, né? Você tem produção de subsistência, produção de sistema integrado, você tem produção de sistema independente, você tem o objetivo de uma granja que a função é produzir leitões, outra granja, a função é terminação. Então são diferentes tipos de objetivos. Então, para isso, cada objetivo você tem um tipo de sistema de produção, um tipo de manejo aplicado, né? Então não tem praticamente como padronizar, dizer o que é certo e o que é errado. O que se dá baseado nisso, nessa grande variedade, é a gente tentar classificar esses sistemas de produção baseado em alguns critérios, tá? Utilizando o critério como grau de controle da produção, a gente tem uma criação extensiva, cuja função é mais extrativista, mais de subsistência, onde você tem menor controle, né? Um sistema de produção menos guiado, menos dirigido, com menor intervenção humana. Então, os animais são criados, fornecendo alimentação de uma área maior, livre, né, digamos assim, de menos instalações. Então, para isso, você tem aí funções diferentes de produção, né? Então, aqui são algumas fotos mostrando para vocês a criação extrativista, né, essa criação mais extensiva, que também é a realidade de muitos países, inclusive algumas regiões do Brasil. Ou uma questão que está crescendo bastante, né, um nicho de mercado que é com relação ao animal orgânico, animais livres de instalações, né? Isso também está propiciando animais de boa qualidade, de ótimo rendimento de carcaça, criados dessa maneira mais extensiva, tá? Então isso propicia diferentes formas aí de produção, ok? Não é certo ou não é errado, né? São objetivos diferentes e sistemas de produções diferenciados também. Aí, mais algumas fotos, né, do sistema de produção extensivo. Ok? Então, outro tipo de produção que nós temos é a criação intensiva, onde aí sim você tem um maior controle da produção, onde você vai ter diferentes formas de manejo, instalações, né, o qual animal ele vai ter uma maior intensividade com relação ao manejo aplicado sobre ele, à observação humana, à intervenção na sua produção, né? E aí sim a gente tem aí as instalações, né, onde você tem as baias dos animais separados, geralmente aí os galpões por idade, a gente vai falar mais para frente, né, o sistema all-in, all-out, o sistema de produção segregada, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Aí no caso a maternidade, os leitões, e aqui a gente tem um gráfico bastante interessante que mostra a evolução desses sistemas de produção, classificado entre aí o industrial, né, que seria o intensivo, e o de subsistência, que seria mais o extensivo. Não que, para fins de subsistência, você teria somente criações extensivas. Não é isso, é onde você tem maior predominância, né, predomínio aí do tipo de criação extensiva para finalidade de subsistência. Então a gente mostra uma evolução maior, né, um desenvolvimento maior aí nos anos, passando aí maior quantidade, logicamente, de suínos, né, da produção de carne suína, em sistema industrial, né, com um tipo de produção mais intensiva comparado aí à produção de subsistência. Outra forma que a gente pode fazer a classificação é baseada no vínculo da produção. O que seria esse vínculo?
o estado objetivo e vínculo, se tem vínculo contratual ou não. Então você tem o produtor independente, né, o produtor integrado a uma empresa integradora e também o sistema em forma de cooperativa. Então aqui a gente tem os três, né, automaticamente aí, que tem diferentes formas aí de produção, né? Então você tem aí de ciclo completo, por exemplo, independente, no qual, né, ele vai demandar diferentes responsabilidades, né, diferente, por exemplo, de um integrado cujo, por exemplo, uma unidade é produtora de leitões, outra unidade de terminação, incomodato, né, ou parceria. Então cada um aí com alguns custos que sobressaem mais, tá? A gente vai falar disso mais para frente, como a gente também já falou no segundo, tá? Na segunda semana. A terceira tem a ver com a localização dos sítios. Então tanto o produtor independente, como também integrado, como também cooperado, você tem aí diferentes tipos, né, de classificação. Então essa classificação, quando a gente fala em sítio, em localização de sítios, num tipo de produção de ciclo completo, significa o quê? Que naquela propriedade se realiza toda essa cadeia, né? Se a gente for colocar assim, a parte reprodutiva até a terminação. Então vai do 2 aqui até o 5. Numa única propriedade, numa única localização, tá? Então isso que significa aí o sítio único do ciclo completo de granja. Quando a gente fala uma produção já distribuída, essa produção ela vai ser distribuída em diversos sítios, em diversas propriedades. Então pode ser do mesmo produtor, no qual numa propriedade ele vai fazer manejo reprodutivo, uma outra propriedade manejo de creche, numa outra propriedade manejo de terminação, ou diferenciar pelo menos em duas propriedades, localizações distintas, uma parte de cada produção. Então eles podem ter de 2 a 3 ou 4 sítios. Tá? Quanto maior é o número de sítios, digamos assim, maior é o controle, maior intensividade você vai ter no manejo e, consequentemente, isso traz uma boa biosseguridade também, que logicamente deve ser bem implantado em cada propriedade, de acordo com o manejo empregado. Então você tem aí animais de reposição, no caso para fazer o manejo reprodutivo, né? Maternidade, creche e terminação. Então 2 sítios, por exemplo, ele pode dividir geralmente é dividido dessa forma: animais de reposição, maternidade, creche em uma propriedade, e um outro sítio, uma outra propriedade faz a terminação. 3 sítios, você tem geralmente faz a divisão parte reprodutiva e também a maternidade. Os leitões desmamados são transferidos para outra propriedade, onde vai ter a fase de creche, e depois da fase de creche são transferidos para a terminação em outra propriedade. E 4 sítios aí você tem diferentes de cada forma de manejo, né? Quando você mantém as animais somente em reprodução, né, onde faz manejo reprodutivo, as montas, inseminação, diagnosticada a prenhez, essa fêmea é levada até uma outra localização onde você vai ter a maternidade. Os leitões desmamados dessa fêmea são levados a uma outra propriedade, que é na creche, e os animais saindo da creche, pesados aí, saindo da creche, são levados a outra propriedade para terminação e manejo pré-abate. Tá? Também outra diferença aí com relação ao sistema de produção baseado na localização dos sítios, tá bom? Outra questão, né, que pode ser feito aí, que geralmente é feito mais no tipo industrial de produção, é a produção segregada. O que significa isso? É quando você tem a separação, né, da mãe pro leitão a partir do desmame. Então o leitão ele chega a uma idade ao desmame, e aí ele é levado para outra propriedade, né, para uma outra localização geográfica. Não é que é só movido aí para outro barracão ou mantido separado aí da mãe no mesmo barracão. Não, há uma separação geográfica, levado para o barracão aí uma distância, e o manejo ele é feito de um sistema chamado all-in, all-out, ou seja, todos dentro,
todos fora. Então, por meio de lotes de animais. Então, saiu um lote da maternidade de leitões, esses leitões são levados para a creche. No local que estava essa creche, já tinha um outro lote de animais que foram terminados de uma mesma maneira e no mesmo tempo e levados para a terminação. Então, você tem, digamos assim, uma dança das cadeiras, né? Do 1 que estava no 1 vai para o 2, e o que está recebendo o outro no 1. Do 2 vai para o 3, e esse do 1 terminando vai para o 2. Então tem uma série aí de condições aí específicas para isso. Qual que é a grande vantagem disso? A condição sanitária. Tá? Sempre lembrando que quando a gente fala no sistema de produção suinícola de maneira bastante intensiva, né, um dos grandes problemas na suinocultura é sim a condição sanitária. E dentro desses problemas da suinocultura, principalmente em propriedades que fazem manejo reprodutivo, que trabalham com animais, com desmame de animais, a questão da maternidade e tudo mais, é a presença de diarreia. A diarreia, né, nos leitões, diarreia no Natal, ela acaba sendo, digamos assim, um ponto de uma qualidade, digamos assim, um sistema de qualidade interna, tá, de uma granja de suínos. Porque quando você tem uma diarreia que foge ao controle, né, totalmente descontrolada, isso significa uma falha no sistema de produção, principalmente associado a manejo sanitário e também manejo zootécnico. Tá? Então a diarreia acaba sendo aí um controle de qualidade do próprio sistema de produção. Então a condição sanitária que vai determinar a eficiência e a qualidade do sistema de produção suíno. Então isso tem a ver com sistemas de biosseguridade regional, logicamente que varia na escala de produção, varia o perfil dos produtores, objetivo, como é o manejo aplicado, né, logística, variabilidade operacional, a presença ou não de recursos, tanto ambientais como a questão de recurso hídrico para tratamento, né, e destino correto de dejetos, a mão de obra se é especializada, tecnificada, se ela é capacitada e as tecnologias empregadas. Tá? Além das tecnologias, envolve aí também a questão das instalações. Né? Então, conforto, tá? Então um errinho aqui desde o E, e associado ao bem-estar. Então tudo isso leva ao sistema de produção, a qualidade do sistema de produção. Tá? Voltando um pouquinho, a gente fala da produção segregada. Né? A produção segregada é uma das mais utilizadas no Brasil aí, quando a gente fala de produção industrial e produção intensiva. Então nada mais é do que uma série de métodos aí de produção de suínos, né, que tem aí como um ponto comum a segregação dos leitões a partir do desmame. Então, o que isso é importante? O leitão, quando ele nasce, logicamente ele não é um único, né, um único leitão nascido ali daquela mãe, daquela marranda ou aquela porca. Ele acaba criando uma sociabilização entre os irmãos ali. Né, entre os leitões e irmãos. Então isso faz com que você tenha aí aparecimento de uma certa dominância, você tenha aí condições que fazem com que aquele animal vá se interagindo e se sentindo confortável dentro daquela estrutura, entre aspas, social, que o animal apresenta ali, tanto com a mãe como também dos irmãos. Então, dependendo do tempo de desmame, aquele animal ele vivencia aquela sociedade, vamos colocar assim, de 21 até 28 dias, dependendo do tempo do desmame. Então isso você já vai ter interrelações entre os animais, você vai ter maior conforto ou menor conforto. Quando um leitão ele é retirado desse ambiente social ao qual ele estava acostumado, logicamente esse animal ele vai ter que se adaptar a um outro. E sempre que a gente fala de adaptação, a gente está falando de estresse, certo? Sempre lembrar disso. Praticamente a adaptação é sinônimo de estresse. Essa adaptação pode ser pouca, pode ser menor, pode ser maior, né? Levando menor ou menor tempo. Então, quanto mais estresse, menor vai ser a produção. Então, para isso, existe uma série de conjunto de métodos de produção no qual tenta minimizar esse estresse que é da segregação, né? A retirada aí do leitão da mãe, como também do convívio dos irmãos. E isso, logicamente, reflete no ganho de peso, na produção e no desenvolvimento desse animal, que, logicamente, existem métodos que tendem a minimizar esses efeitos. Tá bom? Então, a segregação de leitões ao desmame mexe com uma série
de situações aqui associadas tanto à fisiologia do animal, como também, logicamente, à condição sanitária, que esse é um dos principais pontos que levam as granjas a produzir os leitões de forma segregada. Então, você tem a ver com a estabilização imunológica e imunidade passiva. Então, quando o leitão ele é uma amamentação, ele ingere o colostro, depois tem toda uma carga para o desenvolvimento imunológico do animal, a gente vai observar que, né, para um leitão conseguir ter sucesso e produzir o seu desempenho ser máximo numa produção segregada, então logicamente ele tem que ter ingerido corretamente colostro, tem que ter uma concentração, né, uma concentração de anticorpos colostrais específicos aí para isso, né, para a proteção desses animais contra a colonização de bactérias, principalmente aí as causadoras de diarreia, falam só bactérias, mas também vírus, tá? Que são disseminados pelas mães aí. Bom, além disso, né, maximizar a ingestão colostral, tendo o máximo, definir certinho a idade ao desmame, para quê? Porque quando a gente fala de desmame com tudo mais, tem a ver com isso aqui, ó, esses dois pontos principais. Digamos assim, a colostragem, que é o manejo aí para ingestão de colostro, ela tem que ser muito bem feita para diminuir a idade ao desmame e esses animais estarem prontos, seguros para entrar em contato com os outros animais ali. Caso contrário, você tem o quê? O aparecimento de doenças. Esse animal ele não vai ter ainda uma imunidade ativa, o seu total sua total atividade. Você vai ter ainda o animal dependente de colostro materno, de anticorpo materno, perdão dizer. Tá? Outra questão que tem a ver, as políticas, né, os programas aí de biosseguridade, qual tem a ver as políticas de segurança sanitária, né, permitem manter pelo maior tempo possível o padrão sanitário dos animais produzidos, ou seja, manter o nível de saúde alcançado. Lembra que eu falei para vocês que manejo sanitário ou condição sanitária é o grande que determina a imagem daquela produção, é o controle de qualidade. Então, se você peca num programa, né, de sanidade, de manejo sanitário, praticamente a saúde dos animais e, consequentemente, a produção, ela vai por água abaixo. Tá? Outro ponto, a segregação por idades. Então, além da segregação dos leitões ao desmame, né, a utilização desse manejo ao in ao out aí, com efetiva segregação, permite a redução dos efeitos dessas subpopulações que são menos comprometidas ou positivas para alguns agentes. Então há uma tendência de quando você faz esse manejo ao in ao out, você já faz uma seleção, você já verifica a questão dos animais para tentar adequar aí os lotes também. Tá? Então, o que a gente fala aqui? Qual que é o ponto-chave? É quando a gente vai fazer a segregação dos leitões ao desmame. Né? Então, para isso é necessário uma colostragem eficiente, tanto em tempo que esse leitão vai passar mamando ou ingerindo esse colostro, a quantidade de colostro ingerido, e aqui vem manejo na maternidade, que a gente vai falar na próxima aula, que é como a gente melhora a qualidade desse colostro. Não adianta o leitão ficar muito tempo mamando uma quantidade se esse colostro é de baixa qualidade. Tá? Então isso tem aqui por que o colostro ele é tão importante? Porque é o que ele vai proteger, né, os animais aí ao longo dos próximos meses, até que a atividade imunológica dele esteja praticamente ativa, né, ou seja, pronta e desenvolvida para ele mesmo produzir sua própria resposta imunológica. Então, a quantidade de colostro sendo mantida após o parto, né, ela acaba vai reduzindo gradativamente. Então, por exemplo, de zero, né, na hora zero até as 12 horas após o parto, você tem uma redução aí praticamente de 50% da quantidade, né, de imunoglobulina presente no colostro aí. Outro ponto importante é que o leitão, se ele passa muito tempo, passando de 48 a 72 horas, você já tem uma modificação no epitélio do intestino, impedindo que essas grandes proteínas aqui sejam absorvidas. Então, no nada vai adiantar o colostro, ou mesmo que você tenha um banco de colostro numa propriedade, se o leitão passar de 72 horas, praticamente é zero a sua ingestão e principalmente a absorção dessas imunoglobulinas, que são proteínas extremamente grandes, complexas, que com a maturação do epitélio não conseguem mais ser absorvida no intestino. Tá? Então,
quantidade, qualidade e o tempo rápido aí para ingestão logo quando nasce. Então tem que ficar de olho sim a partir do nascimento, a gente vai falar disso na próxima aula. Tá? Então tem vários princípios técnicos para a gente implantar uma produção segregada. O primeiro deles, né, que acaba sendo o primeiro critério tomado, é baseado em quê? Somente qualidade, a questão da quantidade e intensificação da produção? Não, é baseado na medicina veterinária preventiva. Que é isso? Que área que é essa medicina veterinária preventiva? O próprio nome está dizendo, é uma medicina baseada na prevenção de doenças. Então, a produção segregada visa o quê? Minimizar, né, a transmissão, a proliferação de doenças que são aí, muitas das vezes, mais relacionadas a uma certa categoria ou idade dos animais. Então, a pior coisa que seria você ter animais extremamente resistentes já com uma idade avançada, né? Muitas vezes essa resistência reflete, não é somente impede a infecção desses animais por agentes infecciosos. Não, muitas vezes esses animais que já têm adultos, que têm um sistema imune completo trabalhando, eles carregam o agente infeccioso e liberam para o ambiente sem que cause mal a eles. Porém, se você junta esses animais já adultos com animais jovens, que ainda estão desenvolvendo seu sistema imunológico e não tem um sistema totalmente pronto, logicamente a resistência a animais vai ser baixa. E é aí que mora o perigo. Os animais adultos acabam passando para animais mais jovens. E essa doença, logicamente, vai se manifestar nessa categoria que é mais susceptível, que são os animais jovens. Então, é uma prevenção. Então, a segregação acaba diminuindo essa proliferação de doenças. Tá? Por isso que a gente fala medicina veterinária preventiva, o estudo na fase, por exemplo, de epidemiologia, né, microbiologia. Então tem a ver aí com a manifestação ou mesmo impedimento da transmissão das doenças entre categorias de animais. Tem a ver também com a fisiologia da reprodução, então o manejo de maternidade, você tem uma intensificação diferente comparada aí à questão do manejo de terminação, a epidemiologia das principais doenças, o manejo nutricional adequado, né? E logicamente com o desenvolvimento do animal em diferentes idades, você tem um comportamento animal específico para cada categoria. Tá? E logicamente esse animal ele vai demandar condições ambientais específicas também para o seu conforto, né, para diminuir o seu estresse. Então quando a gente fala de produção segregada, onde você faz o desmame do animal e daí já leva esse animal, esse leitão para a creche, na creche ele vai ter todo um manejo, tanto nutricional, zootécnico e sanitário, adequado para aquela fase, para aquela idade que o animal está. Então é tudo otimizado para aquela idade, para aquele período que ele vai passar ali para ter o seu desenvolvimento, né, maturação aí tanto do sua, né, para a questão produtiva como também da própria fisiologia do animal. A partir dali é que você vai ter depois para terminação, manejo de terminação, um outro tipo de manejo específico também para você fazer a terminação do animal. O animal ganha peso, tem qualidade da carne, também rendimento de carcaça, tudo visando o produto. E logicamente nesse tempo você faz seleções, se vai para rebanho comercial, se vai também aí para rebanho reprodutor, principalmente em granjas de suinicultores independentes de ciclo completo. Tá? Então, o que esperar com a segregação de desmame? A gente vai falar um pouquinho, alguns pontos aí, o que a gente obtém, quais são os pontos chaves aí para fazer uma produção segregada. Tá? Então, logicamente, nisso a gente tem uma balança entre vantagens de um lado e risco. Então, não é que uma produção segregada deu certo para um suinocultor, né, que vai dar certo para outro. Por que isso? Porque tudo tem a ver com o objetivo da produção, né, tem a ver com critérios de investimento, localização geográfica, tudo isso está relacionado aí à questão da produção segregada. Tá? Então vamos falar um pouquinho disso. Primeiro ponto, né, para a viabilidade de uma produção segregada você tem que ter volume de produção. Esse é o primeiro ponto. Né? De nada adianta você ter produção segregada se você não vai estar relacionado a um volume muito alto, uma cooperação entre os produtores, né? Entre as grandes existentes transformadas em sítios. Então isso é um ponto importante
é até bacana de se ver como os produtores suinocultores eles se organizam em cooperativas ao ponto de que, dependendo de um produtor que era de ciclo completo, que era independente, ele passa agora, por exemplo, a focar somente em uma produção de leitões. Então ele tem vários barracões que ele não faz, ele faz manejo reprodutivo e desmame, né? Maternidade só. Esses leitões produzidos são levados para um outro sítio, que era de um outro produtor independente de ciclo completo, que ele acaba especializando, por exemplo, no manejo de creche. E aí, a partir desse animal, vai para um outro estabelecimento, para um outro sítio aí, né? Que antes transforma, que era, por exemplo, de ciclo completo também, ele acaba migrando só para manejo de terminação, né? Transformado em sítio de terminação. Então, vai basear com esse volume de produção, tá? O segundo ponto, probabilidade dessa produção, você tem que ter área física disponível. Então, aquilo que eu falei, você está fazendo uma segregação onde o leitão ele tem que ser separado geograficamente da mãe. Ele não pode ficar nem no mesmo barracão, pela questão sanitária, manejo diferenciado, que a gente já falou. Então, você tem que ter localização, tem que ter espaço, área física disponível para isso, né? Com uma distância aí de 150 até 200 metros que garantam a biosseguridade daquele novo lote que vai ser formado, certo? Para isso, para você levar um leitão de um ponto para o outro, você também tem que ter custo com transporte. Você vai ter esse custo com transporte. Então, você tem que ter uma capacidade de carga, esse transporte ser bem feito. Para quê? Pela questão também de biosseguridade. Tá? Além disso, tem que ter estrutura física, né? Correta, adequada, tem que ter um galpão feito para aquele tipo de manejo que vai ser aplicado. Não adianta eu fazer uma maternidade, né, num barracão, num galpão, se eu não vou ter ali todos os equipamentos necessários para a maternidade, né, uma gaiola, se você vai ter escamoteador, se você vai ter uma fonte aí de aquecimento, arraçoamento feito adequado, manejo nutricional adequado para aquela fase. Então você precisa ter um objetivo específico para aquele sistema de produção, se está dependendo daquela fase ou não. Tá? Depende aí também da localização, o volume da produção e, logicamente, essa demanda de custos. Tá? Principalmente que está associado ao custo de uma produção de suíno, que a gente viu aí na primeira aula, é o que? Ração. Né? 70% a 80% do custo vem a ser ração. Quando a gente fala ainda de fluxo de produção, né, a gente tem que ver aí também que a gente acaba concentrando, né, a gente vai ter que trabalhar, um produtor geralmente trabalha com o quê? Com animais de uma qualidade genética excelente, que vão ser explorados intensivamente, né, cuja finalidade é alcançar cada vez mais uma produtividade maior. Né? Então, para isso, acaba acontecendo o quê? Uma maior, digamos assim, vulnerabilidade de todo esse sistema a alguns problemas. Tá? O primeiro problema que tem a ver é justamente a gente tentar conciliar produtividade com bem-estar. Né? E para isso a gente tem que ter um forte trabalho de ambiência, propiciando a esses animais, em cada sua fase da sua produção, um ambiente acolhedor, um ambiente que vai minimizar o estresse da produção. Tá? Outro ponto, a gente tem que também conduzir muito bem esse fluxo de produção. Então, desde você fazer com que as instalações apresentem tamanho correto para receber aquele lote de animais, para que esses animais possam ter essa produtividade expressada, tá? Baseado nessa qualidade genética que eles chegam, e também ter um status sanitário muito bem feito. Né? O status sanitário tem que ser perfeito daquele rebanho. Volto a falar, problemas sanitários dentro de uma produção suinícola é o controle de qualidade. Se você tem um descontrole de uma doença numa grande suinícola, seja ele na maternidade, na creche ou terminação, né, ou mesmo em sítio onde você tem os reprodutores, você mantém os reprodutores ou faz a reposição animal, você perdeu o controle da produção. Se o status sanitário é baixo, é ruim, a produção também vai ser ruim. Então, produtividade e status sanitário tem uma relação muito importante quando a gente fala de suinocultura. Bom, e aqui só para a gente ver, mostrar para vocês um exemplo de cálculo do fluxo de lotes. Então a gente tem que levar 2 pontos aqui em consideração para a gente calcular o fluxo desses lotes.
Assim como a gente falou na suinocultura, né, quando a gente passa aí de um lote que é abatido de aves para o outro, tem toda uma adequação do galpão para receber um novo lote. Né? Então a gente falou lá da questão do tratamento de cama, do programa de limpeza e desinfecção, né? Ou seja, isso vai ficar um tempo sem qualquer presença animal naquele galpão, é o que a gente chama de vazio sanitário, cuja função aqui é o quê? É manejo sanitário. Então você vai ter um tempo que você vai precisar manter aquele galpão vazio para depois receber um novo lote. Então, a chave aqui é a gente conciliar o vazio sanitário com o tempo que aquele lote vai permanecer ali naquele leitão para depois todo aquele lote ser esvaziado no sistema all-in all-out e passar para um outro barracão e para receber um novo lote naquele galpão ali. Tá? Então a gente trabalha com intervalo entre lotes de produção, podendo variar de 7, 14, 21 ou 28 dias, ou seja, a gente trabalha com intervalo entre lotes de produção em semanas. Tá? A gente vai ver no manejo de maternidade, né, isso vai ficar mais bem, essa concepção vocês vão ter melhor compreensão quando a gente for falar dos manejos, mas já adiantando para vocês, a idade média do desmame é de 21 a 28 dias, então varia aí de uma semana a mais, que varia de acordo com o fluxo de produção. Quanto mais intensificada, melhor vai ser para o produtor se ele conseguir fazer o desmame a 21 dias. Mas como que ele vai conseguir fazer 21 dias do que 28? Tem a ver, que eu falo para vocês, no manejo do colostro, tá? Em quantidade, tempo, quantidade e qualidade adequadas. Logicamente que o galpão que ele vai receber ali para sair do desmame, ele vai, né, a partir aí dos 21 dias que ele vai para a creche, tem que estar livre também. Né? Então notem, a gente trabalha com uma média de desmame, né, um intervalo entre lotes aí de semanas. Então toda semana uma produção suína, você tem partos. Né? E a partir dali, aquele parto ele vai ficar ocupando aquele local por 3 semanas. Isso na maternidade. Saindo dali, ele vai para a creche, que ele vai ocupar ali praticamente 2 meses, 2 meses e meio. Tá? Então, olha o tempo que precisa. E se fosse semanal em cada produção, tudo bem, mas não, você tem distintas fases em cada tipo de instalação. A partir dali da creche, ele vai para a terminação. Né? Então, ele vai passar dos 70 até os 150 dias, no mínimo, ali para venda, tá? Para sair aí para limpeza. Então, em cada barracão, cada galpão, em cada sítio que você vai ter ali, como maternidade, creche e terminação, você vai precisar implantar um sistema de limpeza e desinfecção com vazio sanitário de 4 a 7 dias 4 dias no mínimo, tá? Você fazer uma desinfecção bem feita e um vazio sanitário a fim de não diminuir a carga microbiana e infectante de possíveis agentes patogênicos que foram liberados no lote anterior. Então você trabalha com padrões diferentes aí de períodos em cada sítio, em cada galpão. Né? Então o sistema all-in all-out você tem que ter o quê? Um correto fluxo entre cada galpão. Tá? Então isso vai variar, depende do número de matrizes produtivas para você ter esse volume de produção, né, que essa acaba sendo a principal base para o cálculo. Então, quando eu quero que tenha, eu trabalho praticamente com 50, 60 marrãs e porcas, né, ter 60 matrizes reprodutivas que vão estar aí produzindo leitões nos seus ciclos reprodutivos. Né? Então, praticamente você vai ter aí tantos partos por semana, que vão resolver tantos lotes aí no final do desmame, que eles vão ser juntados para uma produção de creche. Então tudo isso tem que ser calculado. Tá? Tem que ter uma área de produção para maternidade, né, na gestação e também para reposição. Então isso daqui acaba sendo o ponto inicial, logicamente, para a gente ter uma ideia da magnitude da produção, do dimensionamento da granja. Tá? Então o que faz a maternidade? Ela define o grau de exploração. Então você tem que ter uma ideia de quantos partos por gaiola que você vai utilizar por ano. Então, por exemplo, mais de 13 partos por gaiola por ano que você vai ter naquilo ali, e cada parto, né, que a gente for colocar assim, compreende em torno de 31 dias por ciclo,
onde o animal ele vai entrar naquela baia, naquela gaiola de maternidade, ele vai ter o seu período de lactação, vai desmamar esses leitões e aí essa gaiola vai passar por uma desinfecção, um vazio sanitário. Então, considerando o desmame médio aí de 23 dias, o ciclo total de utilização daquela instalação é de 31 dias, né, formando aí o lote. Então, no mesmo galpão tem que entrar porcas que estão no mesmo tempo de parição, na mesma semana, no mesmo dia, melhor dizendo, para daí ocuparem aquele lote durante um mês aí. Tá? Então, exemplo, você tem 1000 matrizes aí produtivas, 1165. Eu abreviei para ficar mais fácil a conta e o resultado. Dessas 1165 matrizes, você tem uma média de partos por porca por ano de 2,5. Tá? Sendo porcas aí 2,5, né? Os partos por semana, numa semana por ano, você tem 56. Então, 2,5 vezes 1.162 porcas dividido aí em 52, né, semanas, 52, você vai ter o quê? 56 partos, né? Sempre lembrando que é 2,5. Então, você vai ter 56 partos por semana. Então, imagine isso, 56 partos por semana. Então, por semana, você vai ter aí praticamente ter que trabalhar com um número de lotes semanal de 4,5, de 4 lotes e meio por semana. Você vai estar formando 4 lotes diferentes por semana, contando que esses lotes eles vão permanecer aí de 31 dias, né, divididos aí por semanas, né? Então, 31 dias a instalação dividido aí por 7 dias. Então, lembra que a gente falou aqui, né? Então, você vai ter 4 lotes e meio por semana sendo formados. Quantas gaiolas eu vou precisar para atender esses 4 lotes e meio por semana? Né? Você vai precisar praticamente de número de gaiolas, você vai precisar aí onde a gente multiplica quantos partos que nós vamos ter e quantos lotes serão formados. Então 56 vezes 4,5 você vai precisar de 252 gaiolas para suprir o manejo reprodutivo aplicado nessas 1165 matrizes reprodutivas. E quantos partos por gaiola ao ano que eu vou ter aí? Praticamente, né? Você vai utilizar aquela gaiola por ano. Então são 56 partos semanais, né, que você vai ter ali partos por semana, vezes o número de semanas, dividido pelo número de gaiolas que você tem disponível. Então você vai ter em cada gaiola praticamente 11 partos e meio por gaiola por ano. É muita coisa, né, gente? Então, o que relaciona nisso daqui, nesses 11 partos? Então aí você multiplica 11 partos, né? Vou colocar assim agora o número de leitões produzidos. Então eu vou fazer uma conta rápida aqui. Vamos arredondar aqui para 11 partos por gaiola, né? 11 vezes 252. Você tem um total de partos por ano de 2.772 partos. Considerando que você tem uma média de leitegada, dependendo da raça produzida, vamos colocar aí de 12 animais, você tem 33.264 animais produzidos, leitões produzidos ao ano. Tá? É muita coisa. Então você tem que ter uma instalação onde nesse ano você vai logicamente ficar aí, você vai ter que rodar nos próximos anos, nas próximas instalações, né? Tanto de creche como também terminação, 33 mil animais, considerando até uma taxa de mortalidade mínima aí que você tem aí, que é comum nas granjas, tá? Diminuindo aí para 33 mil, 32.500. É muita coisa, né? Então aí está o exemplo da maternidade que a gente vai começar a ver na próxima aula. Tá ok? Então, vale a pena rever essa aula aí do dimensionamento quantas vezes forem necessárias. Ok? Perdão. Outro ponto que a gente tem que ver com relação à maternidade tem a ver com reposição, né? Então a taxa de reposição anual desses animais gira em torno aí de 45%, porque vai aumentando o período de serviço animal, né, a longevidade. Então você tem que ter um estoque médio aí de marrãs para substituírem as porcas. Né? Então, inseminação artificial, por exemplo, quantos machos eu utilizo? Um macho a cada 150 matrizes. Então, coloca outro macho como rufião. Então, põe aí 2 machos por 150 fêmeas.
né? Então, para isso você tem que ter um espaço para matriz, você tem que ter espaço para reprodutores e animais de reposição. Então, você vai fazendo uma seleção, né, de reprodutores e aí você vai colocar ali também para a questão de matrizes, principalmente reposição de matrizes. Tá? Então, dos 1.165, se calcula aí 20% a mais aí de animais que você vai ter só para fins reprodutivos. Tá? 1.449 animais para reprodução. Qual que é o custo associado a isso daqui? Ração, pessoal. Então você tem 1.500 animais praticamente que vão estar ali só para comer e fazer a cobertura, né, e o manejo reprodutivo. Então esse é outro ponto também associado. Tá? Então para isso você tem que considerar as outras fases, né, de crescimento, o tamanho do lote, subdivisões aí com relação às diferentes fases, né, de grupos aí que você tem, que você faz uma seleção, quanto o animal vai ocupar por, né, metro quadrado que ele vai ocupar no barracão, qual é a forma de arraçamento, se ela vai ser automática, qual é o tipo de ração, qual vai ser o manejo reprodutivo, de quanto em quanto tempo, qual é o tipo de ração, né? Logicamente, produtor integrado e cooperado já tem maior facilidade para isso. Então, isso tudo tem que ser calculado, tá? Então, o cálculo seria o quê? O número de lotes por cada fase, você vai calcular o período de ocupação mais o vazio sanitário. Lembra que a gente falou disso? Tem que levar em consideração, tá? Dividido aí pelo intervalo entre lotes. Então, sendo que o período de ocupação, ele vai desde a saída, né, da creche, né, descreche, desmame, então compreende aí tudo, tá? E o vazio de 4 a 7 dias no intervalo semanal. Então, a cada 7 dias você entra no novo lote. A cada 7 dias você vai no novo lote. Então, sempre que eu falei lá, se a gente voltar aquele slide lá, vou voltar só um pouquinho, você vê o número de lotes semanais, 4,5. Então, você tem que ter a cada semana, você tem que ter no barracão 4 barracões ou 4 locais e meio aí, 5, vamos colocar assim, 5 barracões livres por semana você tem que ter para atender esse número novo de lote aí, né? Barracões ou separações dentro do barracão para você atender aquele lote. Sempre lembrando, se a gente for ver aqueles 33 mil que eu calculei de partos ao ano, vamos colocar 33 mil dividido por 52 semanas no ano, você tem aí 634 animais nascidos por semana. Tá? É muita coisa, certo? Então você tem que ter estrutura que vai ser necessária para isso daí, tá bom? A creche, né? Então a primeira fase pós-desmame tem a ver aí com a separação do leitão com a mãe, então logicamente é o início aí para o animal expressar todo o seu desempenho produtivo. Né? Então a área de creche, como que você vai calcular o número de desmamados por porca ao ano? Então eu falei para vocês, geralmente mais de 30 leitões, né? Desmamados por porca, por quê? 2,5, né, partes por ano. Então, se você for relacionar aí uma média aí de 12, 13, né, realmente 12, aí 11 a 12 leitões nascidos, né, por leitegada, por parto, você tem aí uma média aí de mais de 30 leitões, que é o número de desmamados por porca ao ano. O tipo de piso tem a ver também com a limpeza, né, uma área vazada você tem de 50% a 80%. Né, das instalações, então isso facilita também a higienização do ambiente. A idade de saída são 63 dias, né, cada leitão ocupando 0,3 metros quadrados aí. Então 63 dias que cada leitão vai ter ali, logicamente o seu desenvolvimento vai ocupar uma área maior. Né? Então aqui é a creche, então a gente vai ter diferentes lotes, tá vendo? Diferentes locais aí que vão ser separados por semana. Joia? Então, no final, logicamente, você não pode, tem que ter um espaço adequado para que não ocorra isso daqui. Joia? Na recria, né, ou terminação, aí, melhor dizendo, você tem que ter uma área, né, sair da creche, então de 63 dias, 70, até 110 dias, ou no máximo 150. Então, o animal ele vai ocupar uma área aí de 1 metro quadrado, né, o que seria aí em torno aí de 0,01 metros quadrados por quilo, né, de animal que vai ser vendido. Então tem que ter área suficiente para isso também, na recria e na terminação. Tá certo, pessoal? Então a aula de hoje foi visando mais a gente entender alguns conceitos como produção segregada, importância, como ela é feita e baseada em quê. Tá?
tá? E aí mostrar também um pouquinho do planejamento de todo um animal baseado aí, sempre começando o planejamento no manejo reprodutivo aplicado. Tá? Então, quantas matrizes você tem que ter, qual é o número de gaiolas necessárias, quanto tempo aquela unidade vai ser utilizada, e aí isso acaba passando, né, uma reação em cadeia que você vai ter que ter praticamente para você ter para as outras instalações de creche e também terminação. Tá bom? Próxima aula, então, a gente vai falar de manejo de maternidade e depois a gente vai passar manejo de creche e manejo de terminação para a gente finalizar esse conteúdo aí de suinocultura. Tá joia? Até a próxima, então, pessoal.